Olá, vamos começar então nossa análise sobre o bacharelado em ciência da computação. Olá. A ideia aqui é dar uma visão bem clara, né? Sobre o curso, o que se aprende e, claro, as perspectivas de carreira depois. Exato. E para essa conversa a gente está usando informações de várias fontes, tipo dados da UERJ, do Quero Bolsa, da Unifax e também um panorama geral da área, que veio da CAPES. Fontes bem completas, sim. Para começar, vamos definir o que é exatamente ciência da computação, assim, de forma direta. Olha, basicamente é o estudo das bases, tanto teóricas quanto práticas da computação. Isso vai desde a lógica dos algoritmos, programação, Até coisas mais avançadas, imagino. sim, até inteligência artificial, redes complexas. É tipo assim, a espinha dorsal para quem quer trabalhar com TI, tecnologia da informação. Entendi. E pegando o exemplo da UERJ que você citou, qual é o foco desses cursos na formação do profissional? Então, o objetivo vai além do técnico, sabe? A ideia é formar gente com visão crítica, que não só use a tecnologia, mas que consiga impulsionar o avanço científico, tecnológico. Ah, interessante. Não só aplicar, mas criar também. Exatamente. Prepara tanto para o mercado, quanto para a pesquisa, para a academia. Desenvolve competências para criar soluções, seja para guardar dados, fazer cálculos super complexos, comunicação segura, automação, Uma gama bem ampla de aplicações. bem ampla. E na prática, no dia a dia do curso, o que o estudante encontra? Quais são as matérias-chave? Bom, a base é muito forte em matemática. A gente está falando de cálculo, álgebra linear, lógica matemática. Essencial, né? Computação é lógica pura do fundo. Pois é, e sobre essa base vêm os fundamentos da computação mesmo, como funcionam os algoritmos, que são tipo as receitas para resolver problemas, as estruturas de dados para organizar a informação direitinho e as linguagens de programação, claro. Várias delas. E também a arquitetura de computadores, sistemas operacionais, redes, banco de dados, engenharia de software, que é como construir sistemas bons e confiáveis, e, claro, inteligência artificial, que está super em alta. É bastante coisa. Imagino que tenha as matérias obrigatórias e aquelas que o aluno pode escolher para se especializar um pouco, né? Isso. Tem o núcleo obrigatório, para todo mundo ter essa base sólida, e as eletivas. Aí o estudante pode puxar mais para uma área que gosta, sei lá, engenharia de software, ou IA, ou segurança. Com essa base técnica toda, que tipo de habilidade é mais importante? Precisa ser, assim, um gênio da matemática para se dar bem? Olha, gênio não diria, mas um bom raciocínio lógico, analítico, isso ajuda muito. O principal mesmo é ter interesse em resolver problemas, sabe? Curiosidade, atenção a detalhes. E aquelas habilidades que não são só técnicas, as soft skills. Essenciais. Uma das fontes até mencionava isso, a visão de um estudante, adaptabilidade, saber se comunicar, trabalhar em equipe. Hoje isso é tão crucial quanto saber programar. Faz todo sentido. E a área muda muito rápido, né? Demais. Então tem que estar disposto a aprender sempre, e o inglês técnico, nossa, abre muitas portas. Muita documentação, comunidade, tudo em inglês. Verdade. E falando em portas abertas, como está o mercado pro cientista da computação? O que ele faz no dia a dia concretamente? Ele é, na essência, um criador de solução tecnológica. Pode ser desenvolver um app novo, um sistema para a empresa, otimizar um algoritmo. Trabalhar com segurança, dados, isso, segurança de redes, analisar grandes volumes de dados. As áreas são muitas: desenvolvimento web, mobile, IA, cibersegurança, ciência de dados, computação em nuvem. A lista é grande e a demanda, a gente sempre ouve que falta profissional de TI. Isso se reflete no salário inicial. Reflete sim, a demanda está alta e não para de crescer, né? Com essa onipresença da tecnologia. Mas isso varia, claro. Claro, varia muito com a região, experiência, especialização, mas com o tempo e qualificação, esse valor tende a subir bem. E o impacto da computação não fica só nas empresas de tecnologia, né? A CAPES falou algo sobre isso. Falou sim. A CAPES destaca muito essa natureza transversal da computação, ou seja, ela não é só um setor, ela transforma todos os outros. Como assim? Pensa na saúde.
Diagnóstico por computador, gestão de dados de paciente, finanças, análise de risco, pagamento digital, indústria, automação, educação, EAD, agronegócio, tá em tudo realmente. Exato. E para quem quer ir mais fundo, a pós-graduação, mestrado, doutorado, é um caminho importante. Temos ótimas instituições como USP, UFRGs, Unicamp, mas ainda tem aquele desafio da concentração geográfica, né? Mais no sul e sudeste. Entendi. Então, resumindo, ciência da computação, um curso aí de uns 4 anos, formação forte em teoria e prática, abre portas para um mercado superaquecido em várias áreas, exige lógica, curiosidade e principalmente vontade de aprender sempre. Perfeito resumo. E fica uma reflexão, né? Com essa tecnologia evoluindo tão rápido, especialmente IA, e essa transversalidade que a CAPES aponta, como que os currículos, as competências que a gente ensina hoje vão ter que se adaptar? E rápido, talvez. Para formar os profissionais do futuro, né? Exato. Para dar conta dos desafios que vêm por aí. É algo importante para a gente pensar sobre o futuro dessa formação. Excelente ponto para a gente terminar a nossa conversa. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração sobre a ciência da computação.